Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 10 vereadores. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos às 18h02. Nesse instante, coloco em discussão e votação as atas da 8ª sessão ordinária. Existe algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com as presentes atas permaneçam como estão. Aprovada as presentes atas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nessa sessão. Projeto de Lei Complementar 07/2018, de autoria do Poder Executivo. As comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Lei Complementar 06/2018, de autoria do Poder Executivo. As comissões de Justiça e Finanças. Não existe mais projeto protocolado nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Exame parecer referente ao parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, número 01/2018, que manifestou pela irregularidade da licitação do contrato com o Hospital Novo de Atibaia e pela procedência parcial de representação, com aplicação de multa. Em discussão, o presente parecer. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo, coloco o presente parecer em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças, aguardando o pronunciamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Exame parecer favorável acerca do projeto de lei complementar número 05/2018, que institui o Plano Diretor de Turismo de Atibaia. A ordem do dia da próxima sessão. Parecer da Comissão Justiça e Redação, exame parecer favorável acerca do projeto de resolução número 03/2018, que dispõe sobre a alteração da redação do artigo 79, inciso 4º, e artigo 81, inciso 4º da resolução número 02. A ordem do dia da próxima sessão. Não existe mais pareceres. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento 43/2018. Requer, excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental, junto ao setor competente, cópia do projeto de construção número 5475/2013, de autoria do vereador Ademilson Militão. Em discussão, presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Não havendo, coloco o presente requerimento em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento número 40/2018. Requer, excelentíssimo senhor prefeito municipal, que interceda junto ao setor competente da administração, para que informe as medidas adotadas acerca do que foi relatado na indicação 349/2018, de autoria do vereador Júlio César Mendes. Em discussão, presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Este vereador? 10 minutos com a partes. Primeiramente, eu gostaria que fosse feita a leitura na íntegra deste requerimento. O vereador que ensinado na forma regimental
requer o excelentíssimo senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da administração, acerca do que foi relatado na indicação 349/2018, respondendo as seguintes questões. Quais as providências foram adotadas com relação ao que foi relatado na indicação? 2. A empresa Sul Atibaia já foi notificada para prestar esclarecimentos? 3. O Poder Executivo já exigiu a renovação da frota da referida empresa? De autoria do vereador Júlio César Mendes. Boa noite, senhora presidente, nobres pares, público presente e aqueles que nos acompanham pela internet e rede social. Uma boa noite a todos. Novamente eu volto a tocar nesse assunto aí em relação à prestação de serviço de transporte público na nossa cidade, tendo em vista aí as inúmeras reclamações que este vereador aí recebe diariamente com relação ao serviço de transporte público em Atibaia. No início do mês passado, no mês de fevereiro, no final do mês de fevereiro, eu apresentei uma indicação questionando o serviço de transporte público, fazendo aí alguns apontamentos de reclamações que chegaram ao conhecimento desse vereador, reclamações com relação a atrasos constantes e praticamente quase todas as linhas aí que circulam pela cidade, ônibus que não passa, alunos chegam atrasados nas escolas, perdem primeira aula, a questão também do estado de conservação dos veículos, veículos sucateados, em péssimo estado de conservação, pneus carecas, problemas mecânicos, e isso gera grande risco aí aos usuários, não só aos usuários, mas também aos motoristas, que circulam aí pela cidade, porque além de tudo ocorrem acidentes constantes também, por imprudência aí de alguns motoristas. Enfim, apresentei o requerimento hoje porque eu gostaria de saber do poder público se já foi feito, se a empresa, no caso, já foi notificada com relação a aquelas reclamações feitas na indicação apresentada no mês de fevereiro, porque a população continua insatisfeita com a prestação de serviço dessa empresa. As reclamações ocorrem desde o início da prestação de serviço, se estenderam aí ao longo de 2017, agora no início de 2018 também. Para vocês terem uma ideia, hoje, pouco antes de chegar na sessão, recebi mais uma reclamação aqui via rede social, mas essas reclamações chegam diariamente, este vereador. Então a gente pede aí a Secretaria de Mobilidade Urbana, que é a pasta aí responsável pelo serviço de transporte público na cidade, que tome aí as devidas providências, as providências necessárias, a fim de solucionar esses problemas que a população vem apontando, não só para esse vereador, mas acredito que outros vereadores da casa também recebem reclamações com relação à prestação de serviço. E a gente espera que haja aí, o mais breve possível, uma renovação que seja parcial dessa frota, que vem circulando na cidade. Eu acredito que são cerca de 80 veículos, mas mais da metade são ônibus antigos, que não têm condições mínimas aí de continuar trafegando nas ruas da cidade por estar oferecendo risco aí aos usuários e
aos motoristas, pedestres, enfim. Então a gente espera aí que o poder público tome as providências necessárias, informe este vereador, né? A gente precisa de algo por escrito, algo concreto, até para dar uma resposta à população. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Esse vereador. 10 minutos com a partes. Bom, boa noite a todos, nobres pares, mesa diretiva. Primeiramente, queria parabenizar o vereador Júlio e também pedir para assinar junto esse requerimento. O senhor tem razão quando você fala que está difícil, a empresa está difícil essa empresa decolar. Esse vereador também vem recebendo muita reclamação, inclusive no horário de manhã e a parte da tarde, que o pessoal do bairro vem muito para a cidade. Os ônibus lotados, os ônibus ruins, né? Esse vereador esteve acompanhando lá a empresa quando era para vir, quando era emergencial aqui, que eles pegaram, o empresário comprou 25 ônibus novos, mas comprou 25 ônibus novos e trouxe mais 70 ônibus velhos. Então eu acho que está na hora da gente, do Poder Executivo lá, dar uma resposta para a gente dessa empresa, porque eu acho que não está vendo fiscalização nenhuma. A gente vê ônibus ruim mesmo, pneu careca, e principalmente o pessoal que vai para o bairro do Tanque usa a Fernando Dias, né? Ônibus lotado, horário atrasado, muitas mães, muitas pessoas que trabalham na cidade, diaristas que trabalham, chegam tarde no bairro, e não dá para acreditar. Tem hora que as pessoas falam que demora 1 hora para chegar no bairro do Tanque, os ônibus atrasados. Então eu gostaria de parabenizar o vereador e contar com esse vereador também, assinar com o senhor esse requerimento. Obrigado aí pelas palavras. O vereador está autorizado a assinar, também os demais, caso queira. Obrigado. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Esse vereador. 10 minutos com a parte. Boa noite, senhora presidente, mesa diretiva, nobres pares, público presente. Também este vereador aqui já foi procurado aí até nos bairros aqui do Imperial, até no bairro da Usina, várias situações do bairro do Tanque, né, questão de horários, questão de segurança, né, e em questão até de, como o Zé falou aí, o novo vereador Júlio, né, em questão de pneu carecas, balaústres solto, portas que não estão fechando. Então isso aí causa uma insegurança pelos usuários. Então eu gostaria de parabenizar o vereador Júlio Mendes pelo requerimento e gostaria de assinar junto esse requerimento aí. Autorizado. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Não havendo. Este vereador. 10 minutos com a parte. Vereador Michel Carneiro. Boa noite a todos os presentes, colegas vereadores e ao público que nos acompanha pela internet. Só a título de informação, nobre vereador, hoje também muito preocupado, a gente tem recebido diversas solicitações aí, acho que todos os gabinetes têm recebido diversas notícias aí de irregularidades que vem acontecendo aí junto do transporte público com a empresa Sul Atibaia. Eu conversei com o secretário de mobilidade hoje de manhã, o Adalto. O Adalto informou que ontem foram feitas 19 notificações formais à empresa de diversas irregularidades que a fiscalização por parte da prefeitura conseguiu verificar. Essa notificação foi entregue de forma presencial lá pelos fiscais da Secretaria de Mobilidade. Existe uma notícia também por parte do secretário de Mobilidade, Adalto, que em razão dessas notificações e da cobrança que a prefeitura vem fazendo, a empresa parece que fez a compra de mais 20 veículos novos para fazer a entrega, para entregar para a cidade, para tentar melhorar um pouco a frota, mas estou a título de informação aqui, informando que o governo está acompanhando o processo, está fiscalizando e está cobrando providência por parte da empresa, e essas notificações foram feitas de forma formal ontem. Eu espero aí, eu vou acompanhar como líder do governo e fazer a entrega aí junto do nobre vereador, para que o vereador possa informar o munícipe e que tome as providências. Obrigado. Agradeço o nobre vereador aí pelas informações. Realmente essas informações tinham chegado também ao conhecimento desse vereador, mas eu então não tinha nada concreto, né? Eu preciso de algo concreto para apresentar para aqueles, né, que nos procuram aí constantemente, fazendo suas reclamações com relação ao serviço que vem sendo prestado. Mas agradeço. Obrigado. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento?
Não havendo, coloco o presente requerimento em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Oficia-se. Requerimento 41/2018. Requer, excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental, para junto ao setor competente, informações sobre o pagamento de pavimentação asfáltica. De autoria do vereador Ademilson Militão. Em discussão, presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco o presente requerimento em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Oficia-se. Requerimento 42/2018. Requer ao setor competente informações sobre pavimentação asfáltica. De autoria do vereador Ademilson Militão. Em discussão, o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Vereadora, só a título de informação, são 2, mas são de áreas diferentes, só para conhecimento do público presente. Mais algum vereador? Coloco em votação o presente requerimento. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Oficia-se. Não existe mais requerimento protocolado nessa sessão. Passo a palavra ao segundo secretário para que proceda a leitura da ementa e do autor das indicações. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Eu gostaria de requerer ao soberano plenário a dispensa da leitura das indicações dessa noite. Pela ordem, eu queria fazer um pedido para que lesse a indicação 0628. Lê na íntegra, por gentileza. Desculpa, tá com você, né? Isso. 0628. Emenda 0628 de 2018. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através da secretaria competente, construa uma ciclovia com a inserção de placas informativas no trecho entre os dois lagos dos bairros Jardim do Lago e Jardim Paulista, neste município. Pelo presente instrumento, a vereadora Roberta Barsotti, após tramitação regimental, indica ao excelentíssimo senhor prefeito que, através da secretaria responsável, construa uma ciclovia com a inserção de placas informativas no trecho entre os dois lagos dos bairros Jardim do Lago e Jardim Paulista, nesse município, conforme trajeto abaixo. De acordo com relatos de munícipes, o referido trecho é muito movimentado e utilizado por muitos ciclistas, sendo imprescindível o cuidado com a segurança dessas pessoas. Além disso, a ciclovia contribuirá para que o tráfego de veículos flua melhor e evitará acidentes. Portanto, é pertinente que seja feita a construção de uma ciclovia. Justificativa. A indicação se pauta nas informações fornecidas por munícipes que identificam que a ciclovia contribuirá na prevenção de acidentes e estimulará a prática de atividades físicas. Renova os votos de elevada estima e consideração. Roberta Barsotti, vereadora. Boa noite a todos. Pedi destaque para essa indicação e vou aproveitar para falar de algumas outras também. Já temos ali no Jardim do Lago, através da indicação do vereador Daniel Martini, a rua ali fechada, já melhorou bastante. O trânsito de bicicleta, de crianças, de pessoas que estão passeando com seus animais, mas foi um pedido de alguns moradores do Jardim Paulista que se fizesse uma ciclovia de todo aquele trajeto, que começa no lago, vai até a rua Atibaia, lá do Jardim Paulista, e volta. Né? Ou por meio de construção mesmo, de pintura de faixa, e que ali tem essas indicações, através de uma ciclovia propriamente dito, ou como em outros municípios, que eles fecham com sinalizações no período de manhã, das 7 horas da manhã até 1 hora da tarde, depois libera novamente
o trânsito para parar automóveis e para a circulação natural dos automóveis. Então, uma indicação, pedido dos munícipes, né, quem frequenta ali sabe que tem um movimento grande, hoje as pessoas acabam não utilizando somente o entorno do lago, mas eles fazem todo aquele trajeto e andam nos 2 lagos e naquele canteiro grande. Então, é um trajeto grande que ficaria bastante interessante para fazer uma ciclovia ali naquele local, trazendo mais opções de lazer e opções de prática de esportes. Quero aproveitar, falando de esporte, falando de lazer, agradecer a presença dos 2 secretários aqui presentes, secretário de Cultura e Eventos, Rui Thiago, secretário Otávio, do Esporte. Obrigado pela presença de vocês. É importante ter as secretarias aqui, o executivo presente nas sessões. Aproveito também, tenho mais uma indicação para a revitalização do Coreto Silvio Caldas, que está indo hoje também, foi pedido também do munícipe. E, além dessas indicações, também do esporte, tem uma está entrando também para pedido de reforma do Elefantão, e para, esse não entra na área de esporte e cultura, mas também para a revitalização dos portais. Na semana passada, eu fiz um requerimento solicitando informações sobre a recolocação da bandeira que estava ali no Lago do Major, né? E acho que é importante trazer isso à população. Houveram algumas críticas, é claro que uma bandeira não muda nenhum dos problemas da cidade, óbvio, mas é um dos cartões postais da cidade, e os munícipes reclamam muito que está feio o mastro torto, que precisa da bandeira lá. Então, foi apenas um requerimento, já que eu fiz algumas indicações ano passado e o problema não foi resolvido. Então, eu trago aqui esses pedidos, essas indicações, que são importantes também, não são problemas gravíssimos da cidade, como reformas, como indicação de ciclovia, como revitalização de espaços culturais, mas nós precisamos conservar o que existe no município, além das coisas novas que surgirão, conservar aquilo que já existe. Então, agradeço a presença dos secretários hoje aqui presentes e logo vai estar chegando para vocês essas indicações. Muito obrigada. Só isso, né? Coloco em discussão o presente requerimento para dispensa da leitura das sessões. Algum vereador gostaria de leitura das suas indicações? Não? Então, vereadores que concordam com a dispensa da leitura permaneçam como estão. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura das moções. Não existe moções protocoladas nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário para que informe se há algum vereador inscrito em tema livre. Nenhum vereador inscrito. Vereador Daniel Martins. Dez minutos, com a partes. Vereador Daniel Roda Rocha Martins. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres pares da mesa diretora, nobres pares vereadores, líder do governo. Boa noite todo o público presente, aqueles que nos assistem pela internet. Mais uma alegria para nós podermos estar juntos trabalhando aí pela cidade mais uma terça-feira, uma sessão ordinária. E hoje eu gostaria de brevemente, durante o tema livre, tratar de alguns assuntos que vem talvez importunando aí muitas pessoas no município, trazendo preocupação. Nós fomos procurados no gabinete por diversos munícipes fazendo reclamações sobre as mais diversas situações na cidade, mas uma que nos chamou a atenção é acerca do aumento do número de andarilhos, moradores de rua no município. Nós sabemos da dificuldade da administração pública em, obviamente, manter a ordem e ter um controle efetivo dessa situação, até porque como o próprio nome diz, são andarilhos. Muitas vezes você não consegue, você identifica um, no dia seguinte aparece o outro, aquele que você identificou e conseguiu dar um tratamento já não está mais ali. E isso vem trazendo alguns transtornos à população, vem trazendo uma sensação de insegurança nos faróis da cidade, né? Estacionamentos, né? Eu fui abordado, estou dando um exemplo, fui abordado dentro de um estabelecimento particular. A pessoa chega batendo na sua janela do nada, você toma um susto, né? Era um andarilho, não tive problema nenhum. Mas, de fato, nós temos visto que esse número de situações tem aumentado na cidade. Isso causa preocupação.
É um problema social que afeta na questão da segurança, e nós temos que ter esse entendimento que a solução ela é conjunta, ela é sistêmica. E nós precisamos de uma ação um pouco mais efetiva, acredito, que do Poder Executivo nesse ponto. Uma outra situação que me trouxe bastante a preocupação foi pais de alunos das escolas públicas do município, e aqui especificamente um pai de um aluno do Florencio, aqui nosso vizinho, relatando a preocupação acerca das condições das crianças por conta de moradores de rua. Disse que foi encontrado no local onde as crianças brincam, no playground dentro da escola, excrementos humanos, uma questão de sujeira, questão de saúde pública, relatou reclamações referente à Praça do Cruzeiro, aqui que é a Praça dos Três Poderes e que tem o Cruzeiro. E nós vemos essa situação no dia a dia. Claro que nós somos seres humanos, nós nos sensibilizamos com a dificuldade alheia, e por isso que eu digo que a solução é sistêmica. Não basta apenas ter o rigor da administração pública para coibir uma situação como essa, sem dar um encaminhamento, uma solução que contemple direitos humanos, um tratamento respeitoso a essas pessoas. O fato é, precisamos de uma intervenção maior do Poder Executivo. E nós, como Casa do Povo, como representantes do povo, o vereador é sempre o para-raio da população, né? Ele acaba nos procurando, relatando diversos problemas. Viu o requerimento do vereador Júlio acerca da questão da empresa de ônibus. Todos nós recebemos essas reclamações diariamente, né? E muitas vezes a gente explica que o dever de fiscalização é da prefeitura. Nós, vereadores, não temos essa, vamos dizer assim, essa capacidade de dar uma ordem para a empresa. Isso tem que partir de quem faz a gestão do contrato. Mas a população, pelo sistema que nós vivemos, eles procuram o vereador, eles trazem os problemas aos vereadores. Então, estou aqui dando voz às pessoas que me procuraram, acredito que eles têm razão na colocação, e pedindo uma atenção especial do Poder Executivo, para que possamos equacionar isso no município, de forma a dar um tratamento digno a essas pessoas, mas de forma também a preservar a saúde pública, preservar a questão da segurança de um modo geral, encontrar o equilíbrio disso, e acredito que através de ações coordenadas da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social e também da Secretaria de Segurança Pública. Obrigado, senhora presidente. Uma parte? Claro, claro. Por favor, presidente. Primeiro as damas. Obrigada. Acredito que o mesmo morador que disse para você fez também esse questionamento para mim acho que foi no sábado ou no domingo. Exatamente, também tem um filho que estuda no Florencio, deve ser o mesmo. O Phil. Isso. Acho que ele falou para todos os vereadores. E eu até comentei com ele que nós temos alguns que inclusive dormem entre os carros aqui do estacionamento da Câmara Municipal, e o quanto que isso é um problema. Que a gente encontra marmita, a gente encontra excrementos, isso tem uma certa frequência. Aí até comentei com ele das reuniões que nós participamos no ano passado com o Centro Pop, com a Casa de Passagem, com a Secretaria de Ação Social, o Fundo Social, com as ações que estavam planejando para diminuir um pouco essa movimentação de moradores. Nós sabemos, como o vereador mesmo colocou, né, algo que muitas vezes não oferece risco, mas perto de uma escola municipal, com comida e roupa, é uma situação bastante complicada. Então, eu acredito que nós podemos fazer uma indicação, um requerimento em conjunto, questionando, né, o poder público quais ações foram tomadas em relação a esse problema, porque nós sabemos da dificuldade que é levar esses moradores para a casa de passagem. Eles não querem ir, né, tem essa dificuldade toda de levá-los, de tirá-los daqui, e a gente tem que cuidar, mas ao mesmo tempo também não pode forçar. Então é um problema, né, de saúde pública, um problema do país, não só da realidade de Atibaia. Mas precisamos dar uma resposta e tomar algumas atitudes, né? Como líder do governo, informar que eu recebi do mesmo munícipe. No momento que a gente recebeu, a gente já encaminhou, a gente entrou em contato com o governo está para fazer uma ação aqui em volta do Florencio, aqui na Praça dos Três Poderes, para olhar essas questões com um pouco mais de carinho e um pouco mais de atenção. Até porque, como a Roberta falou na fala dela anterior, o mastro ali do Lago do Major é um símbolo para a cidade. A Praça dos Três Poderes também é um grande símbolo, e acho que a gente precisa analisar isso com carinho, com atenção,
e o governo se comprometeu em alguns dias aí a organizar uma ação e tratar desse assunto. Uma parte, senhor vereador. Realmente o senhor tem razão. Também esse vereador também muito questionado. A questão desses moradores de rua, inclusive na parte de domingo, ele chega até a intimar as pessoas ali no mercado, na praça do mercado. E são muitos. Como o líder do governo falou aqui, o governo está tomando uma providência. Tudo bem, mas quando que vai tomar essa providência? Estou vendo sempre tomar providência, mas não... Olha essa casa de caminho que existe lá, que vai para Boa Vista. Ali é constantemente um vai e vem, né, de andarilhos. A gente aqui não está para usar ninguém, não está para... Esses são todos seres humanos. Só que o que está acontecendo, a gente estamos aqui da Câmara, você chega de manhã aí, é um absurdo está acontecendo aí, não é questão de tirar ninguém, mas a situação que o ser humano está ali, não dá para entender. Quando o prefeito, o líder fala que está tomando as providências, tudo bem, mas eu acho que está demorando muito, porque a cidade aqui está, daqui a pouco tem, não sei hoje quantos tem, mas a última vez que foi contado tinha 60, eu acho que tem mais de 100, porque são todos rapaziada nova, pede, o pessoal dá, porque Atibaia todo mundo dá mesmo, eles falam pra gente. Então a gente precisa olhar para esse povo aí, a gente precisa resolver, que a mesma pessoa que falou para o presidente, comentou com o senhor, comentou comigo também, eles de dia faz a sujeira aqui na praça, né? Os caras não estão nem aí, então o que pode fazer? Eu acho que a assistência social está aí, precisa levantar o nome das pessoas, quem são essas pessoas que estão chegando, estão vindo, estão ficando, porque a gente tem lá onde acolhe lá o pessoal lá, pelo menos para dar um lugar para o pessoal dormir, porque a gente chega de manhã aqui, às vezes está chovendo, o pessoal está deitado ali, a água está chegando perto, isso torna um negócio ruim para a gente, as pessoas falam justo na cama, já vi gente falando aqui de manhã, os vereadores não olham aqui, vai olhar o bairro, vai olhar a cidade, então a gente também sente na pele. Eu espero que o governo realmente, tem tanto pessoal parado aí, sentado aí, pega esse pessoal aí, vamos notar, vamos correr atrás desse pessoal, vamos ver quem são essas pessoas, de onde vêm, entendeu? Mas é isso, e parabenizar o vereador aí para levantar essa causa aí. Só isso, senhor presidente. Só uma parte, não, vereador? Agradeço, obrigado. Acho que a gente só precisa... 1 minuto, tá? Tudo bem, tudo bem. Eu acho que a gente só precisa tomar muito cuidado com essa questão, que quando a gente faz a pressão sobre o Poder Executivo para tratar desse assunto, que a gente não desvirtue o que a gente precisa cuidar de verdade. Né? A gente vê, por exemplo, o que aconteceu na cidade de São Paulo, que a pressa, né, que tratando a questão como se fosse problema só de segurança pública e não analisando as questões sociais, os problemas de saúde, que é preciso ser enfrentado também nessa situação para poder realmente resolver o problema. Ouvi falar, inclusive, que a ação lá do Dória fez com que alguns moradores fossem para o interior. Né? A gente nem sabe também se esse aumento que pode ter ocorrido na cidade foi algo que pode ter acontecido lá na cidade de São Paulo, tal. Esse assunto nós precisamos tratar de uma forma em conjunto junto da sociedade. É um assunto, é um problema de nação, é um problema de país. A gente precisa tratar isso de uma forma regionalizada. Né? Então, a gente precisa fazer a cobrança, mas tomar cuidado com a cobrança para que a gente não desvirtue a realidade e a real necessidade do que a gente precisa fazer para contribuir no processo de resolver ou, no mínimo, de diminuir esse problema. É isso. Nobre presidente, como líder do PSL, então, nobre vereador, eu até entendo, a gente estava aqui no outro mandado, no ano retrasado, e aconteceu isso, mesma coisa que aconteceu lá no ano retrasado. O que está acontecendo? O que o nobre vereador Daniel falou, está aumentando na cidade, não está diminuindo, está aumentando. Então a gente precisa ver, precisa pegar de onde está vindo esse pessoal, precisa cadastrar, sei lá, precisa saber de onde está vindo essas pessoas. Se está vindo de São Paulo, que está vindo, ninguém está falando para tirar daqui e levar para outro lugar. A gente tem que dar uma direção para o pessoal. Não é possível que separa na cidade, o pessoal vem, bate no vidro. Hoje mesmo estava com o Dr. Marcos Aguiar, ele comentou comigo no domingo, quase que ele pega e chama a filha dele porque o cara intimou ele para dar dinheiro para ele. Isso na Praça do Mercado, 9 horas da manhã. E não são poucos, são tudo rapazes novos. Então, nobre vereador, aqui não estou jogando o governo com nada. É a minha palavra,
é que o pessoal cobra a gente na rua para a gente tomar uma definição, porque os caras não escolhem lugar. Eles estão em todos os comércios, todas as beiras, o pessoal acorda de manhã, o cara está dormindo na porta. Entendeu? Então, existe o fundo social, existe o pessoal que tem esse lugar aí para o pessoal ficar, pelo menos recolher esse pessoal para eles dormir, porque não é fácil ficar no relento aí e de onde vem, né? Precisa ter um cadastro, ver de onde vem esse pessoal aí, porque ninguém sabe de onde vem, e cada dia está aumentando, vai embora 10, chega 20, daqui a pouco nós estamos como é que está a cidade. Todos os lugares que tem farol, o pessoal está, Avenida de São João, Carvalho Pinto, vários lugares no centro, então a gente vê na Praça do Mercado, é uma vergonha. Então eu acho que a gente tem que ter alguém para cadastrar esse pessoal, ver de onde está vindo, você está aqui hoje, está morando aqui, onde mora, mas é isso, é só isso, senhor presidente. Presidente, boa noite a todos. Esse problema do morador de rua é um problema social gravíssimo, gravíssimo. Isso diz a situação social de um país. É grave. Porque não tem política pública para tratamento desse tipo de paciente, porque eles são doentes. Por quê? Eles são, em primeiro lugar, alcoólatras. Segundo lugar, são consumidores de droga. Então, são pacientes. São pessoas que precisariam entrar num programa de tratamento. E o governo vira as costas para isso. Entendeu? Vejam bem, se o SUS se preocupasse com isso, seria um fator para poder ter ajuda, senão não adianta, isso não vai resolver a curto prazo. Não vai. Por quê? O SUS não tem um programa para tratar. São doentes. Vejam bem, seria fácil resolver essa situação se a família aceitasse esses indivíduos de volta. A família não quer. Sabe? O único que aguenta bêbado e drogado é a mãe. Se ele não tiver a mãe, bau o tratamento. Que é só a mãe que aguenta, os irmãos não aguentam, o pai não aguenta, o vizinho não aguenta. Vejam bem, e a sociedade muito menos ainda. Então falta, senhores, falta um programa de tratamento para esses indivíduos. O que a gente vê clínicas que cobram mixaria, cesta básica. Não existe um programa, uma definição do tratamento desse doente mental, vamos dizer assim, porque ele acaba se tornando um doente mental. É um doente psiquiátrico, é um alcoólatra, eles bebem aquela corotinha lá, logo cedo no café da manhã, entendeu? Vocês sabiam que aquela bebida é a bebida mais vendida no país? É aquela, chama-se corotinha, uma pinguinha que vem de manhã. É a bebida, pergunta em tudo quanto é boteco de periferia, é a bebida mais vendida, senhores. Então eles estão produzindo, porque vende para os coitados a R$1, R$2, não sei quanto custa aquilo, entendeu? Então, presidente, é um problema social grave. A prefeitura tem pessoas competentes, o pessoal do serviço social, que faz a abordagem, mas não tem para onde levar. Não tem, porque são pessoas doentes. E o país não tem uma estrutura para fazer esse tipo de tratamento. Se eles conseguissem, vamos dizer assim, credenciar, vamos viajar na maionese aqui, se eles conseguissem credenciar clínicas com 50 pacientes, pagando a tabela do SUS, que é uma tabela pequena, mas ao menos dá para pagar. Então o governo não põe no seu orçamento esse tipo de tratamento. Aí ficam essas pessoas perambulando pelas ruas como se fossem zumbis vivos aí. Entendeu? Falta de programa específico de saúde. De saúde. É uma discriminação fora do normal. É uma incompetência do governo federal. Onde não tem, por que não credencia clínicas? Os hospitais psiquiátricos não recebem mais drogados. Chega lá, consumidor de crack, consumidor de cocaína, alcoólatras, não recebe. Quando fica no máximo 30 dias, já dão alta e o indivíduo vai para a rua de novo. Então, uma falta de um programa específico. O município, eu já fui secretário de saúde, eu fui secretário do Serviço Social, é uma situação extremamente difícil. Difícil.
porque não tem incentivo, não tem dinheiro, a família não quer, não ajuda. Então tem que implantar um serviço social para poder acompanhar isso aí. Entendeu, Michel? É difícil. Senão nós vamos ficar aqui, olha, eu já estou no 3º mandato, essa história de morador de rua é a mesma história de 3, 4, 5 mandatos atrás. Não muda. Por que não muda? Porque não tem um programa de tratamento desse tipo de paciente. A hora que o governo tomar vergonha na cara e colocar um programa e tratar esse doente como um doente psiquiátrico e pagar essas internações, eu acho que vai diminuir. Foi o que o Dória fez. Fez aquela anarquia toda na Cracolândia, depois não sabia o que fazer, parecia um cachorro correndo atrás de um caminhão. Entendeu? Depois fez toda aquela coisa, não conseguiu resolver o problema. Só mudou de uma praça para outra. Por quê? Porque é um consumidor. É um consumidor de droga. É um doente psiquiátrico. E quais são os problemas que ele traz? Problemas sociais, problemas de saúde, porque a maioria morre com HIV, a maioria morre com tuberculose. Morre o quê? Doentes, senhores. Então é um problema de saúde, tem que achar espaço no orçamento para poder ter dinheiro para tratar esse indivíduo. A gente vê meninos de 14, 15, 16 anos que a família não quer, porque a família não aguenta tratar um drogado. Só a mãe que aguenta. Então, parabéns às mães, que eu acho que é a única que sabe da conscientização do problema, porque é o filho dela que está ali. Então, é um desabafo, presidente. Não, presidente. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Ademilson Militão. 10 minutos com a partes, vereador Ademilson Militão. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente e aqueles que nos assistem online. Presidente, estou aqui hoje somente para agradecer e parabenizar por uma ação conjunta com o gabinete, onde no domingo à noite eu recebi uma denúncia referente a uma invasão de grileiros ali numa área pública do Jardim Imperial, que estava prejudicando alguns outros moradores. E como esses moradores se sentiram prejudicados, fui acionado. Logo pela manhã, passei pelo local, conversei até mesmo com esse pessoal que estava invadindo a área, comentando que, como vereador, ia tomar as providências cabíveis, informando o gabinete, informando também ao setor de fiscalização, onde, com a parceria do chefe de gabinete, André Agatti, foi informada a Guarda Municipal, a Polícia Militar, o setor de serviços e também a Secretaria de Habitação. Os mesmos em conjunto, até o final da tarde, não houve atrito, não teve problema algum com a população, nem mesmo com o pessoal que estava invadindo, mas foi sanado o problema, sendo bom para todos os moradores da área, para a prefeitura, praticamente uma ação perfeita. Queria parabenizar nesse sentido por todos e o empenho e a dedicação. Até mesmo teve umas conversas paralelas, onde não vem até o caso, mas tentaram inverter a situação, mas foi sanado. E também informar o público que nos assiste online, eu tive uma reunião hoje com o senhor Amarildo, diretor, gerente da empresa Sou, referente a um questionamento que os alunos do nosso município, eles não estavam tendo o direito de entrar no ônibus, porque tinha um problema no cartão para passar pela catraca, estava travando. Onde o senhor Amarildo me atendeu de pronto atendimento também, e já passou que todos os motoristas foram orientados a permitir o acesso pela porta traseira do ônibus, pela área do fundo. Então é onde que toda a população pode ficar ciente que não vai ter esse cerceamento de alunos do nosso município de não ir na escola por causa do bloqueio do cartão. É um problema que deu no sistema também, não é uma questão da empresa. Para a gente que vive hoje essa era da informática, sabe que tudo é possível. Da mesma forma que trava, da mesma forma que o pessoal denigre pela internet, tudo é possível de acontecer. Era só isso que eu tinha para hoje. Obrigado a todos. Tenham uma ótima semana. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Júlio César Mendes. 10 minutos com a partes. Só voltando à questão levantada pelo vereador Daniel Martini, com relação aos moradores de rua.
Como bem disse o novo vereador Biratã, é um problema de saúde pública, é um problema de segurança pública, né? Um problema social e realmente não é só um problema só aqui na nossa cidade, é um problema geral, um problema que acontece no país todo. Exemplo é o que aconteceu ano passado naquela ação do Dória em São Paulo, né, na Cracolândia. Aquilo lá não resolveu o problema, só mudou de lugar, como disse o novo vereador Biratã. E acredito que alguns desses vieram para a nossa cidade, porque realmente aumentou o número de moradores de rua aqui. Isso tem gerado, sim, uma insegurança aí muito grande para a população, né? Principalmente alunos de escola, né? Alguns ficam aqui, ó, constantemente na Praça dos Três Poderes, aqui no estacionamento da Câmara, como disse o novo vereador José Machado, o novo vereador Daniel, né? Nos faróis, abordando os motoristas, né? A gente não sabe, a gente não, né, até porque não tem, né, um cadastro no município para a gente saber quem são essas pessoas, né? De repente são pessoas, né, de boa índole, mas a gente não sabe, né? É complicado. Então a gente é cobrado, sim, constantemente para que dê uma solução para isso, mas é complicado para a administração. Não tem como resolver isso da noite para o dia, né? A gente concorda que precisa de uma ação mais efetiva do poder público, mas vai ser paliativo sempre, não vai resolver o problema de uma vez, né? Mas a gente espera, sim, que, como disse o novo vereador Michel, que a administração esteja, né, tomando aí as providências necessárias a fim de resolver isso, né? Abordar essas pessoas, se for o caso, encaminhar para tratamento, porque da forma como está é complicado, né? Porque a gente vê que a cada dia que passa vem aumentando o número de moradores de rua, né? Pessoas que frequentam a feira de sábado, né, aqui no pátio do Mercado Municipal, realmente eles chegam, né, como o vereador Daniel disse, eles batem no vidro do carro, eles intimam, né, as pessoas para darem dinheiro, né, e isso tem gerado, sim, insegurança. A gente vê que a guarda também tem feito algumas abordagens, tem feito o papel dela, mas isso não é suficiente, precisa de um trabalho social, né, um trabalho mais efetivo da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social. Tá? Aproveitando aqui a oportunidade, eu recebi de uma munícipe que fez um protocolo, acho que na ouvidoria, é isso? Foi na ouvidoria? Foi na prefeitura mesmo, o protocolo geral da prefeitura, pedindo aqui providências do poder público com relação à limpeza do córrego, corte de mato, limpeza da praça localizada nas ruas Moraes Verde Selva, Rua Pitangueiras, Francisco Silveira Franco, nos bairros Jardim Nirvana e Siriema, com urgência, né? Aqui ela alega na justificativa proliferação de mosquitos, aumentou muito com as chuvas. Esse vereador aqui se compromete a encaminhar essa sua solicitação, reforçando esse pedido junto ao poder público, tá bom? Ela está falando que faz 90 dias que foi feita a solicitação e até agora não foi efetuada a limpeza. Mas pode ter certeza que a gente vai tomar as providências necessárias, tá bom? Obrigado. Uma parte? Sim, com certeza. Só pedir para fazer a indicação em conjunto, acho que claro, se todos os vereadores fizerem, a gente consegue dar mais força e resolver claro, esse problema, como a gente tem conseguido fazer em conjunto em outros bairros também. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Boa noite a todos. Faço uso nessa noite também do tema livre para trazer a consciência da população, dos que não puderam participar ou não participaram ou não souberam de toda a programação que aconteceu no mês de março. Então é importante ressaltar a ação conjunta que aconteceu entre a Secretaria de Ação Social, entre a Coordenadoria da Mulher, entre o Centro de Referência da Mulher, entre a OAB Atibaia, entre a Secretaria de Cultura e Eventos de Atibaia e o Fundo Social também. Então foi uma programação extensa de um mês, onde foram discutidas muitas políticas públicas, onde foi discutida toda a questão do empoderamento feminino,
Tivemos aqui presente, por exemplo, na OAB, a doutora Luísa Eluf, que foi procuradora do Ministério Público de São Paulo, advogada criminal, falando sobre toda a questão do feminicídio. Um dia depois da morte, do assassinato da vereadora Marielle Franco, houve também o Fórum de Empoderamento Feminino no Centro de Convenções, onde houveram várias discussões sobre esse tema. Eu acabei não falando sobre o tema aqui na Câmara Municipal, mas foi amplamente discutido. Então, houveram diversas ações aqui no município. É importante a gente ressaltar. Até uma munícipe fez um questionamento no Facebook da Câmara para saber se os vereadores acompanhavam a questão da violência da mulher aqui em Atibaia. E eu estive até a Coordenadoria da Mulher pedindo um relatório, né, até agradecer e parabenizar a professora Gina Pitoco Piniano, que está à frente da Coordenadoria da Mulher. A Coordenadoria da Mulher foi criada em dezembro de 2014, na época pela Andrea Travares, que também já foi vereadora nessa casa, e atualmente está sob a coordenação da professora Gina, né? E também em 2012 houve o Centro de Referência da Mulher, que tem todo o atendimento à equipe multidisciplinar. E também no ano de 2017, através da parceria do prefeito Saulo com o delegado Dr. Sebastião, foi feito o Espaço Mulher dentro da Delegacia da Mulher. Então, todas essas ações, todas essas discussões que aconteceram no mês de março, para todas as idades, fazem com que, de fato, haja uma maior conscientização, né? Esta vereadora já teve casos aqui na Câmara no ano passado, de mulher que sofria agressão do marido. Muitas vezes essas mulheres vão procurar a professora dos seus filhos, vão procurar alguém na igreja, vão procurar o vereador, vão procurar uma vizinha, porque elas têm um certo constrangimento de chegar até a delegacia ou fazer uma denúncia. Então, é importante que essas ações sejam bastante divulgadas e que nós possamos encaminhar essas mulheres quando tiver algum caso, como aconteceu com essa vereadora no começo do ano passado, né? E essa munícipe vem sendo acompanhada pela Coordenadoria da Mulher. O relato da Coordenadoria é que houve aumento de procura e que eles dão esse aumento graças à grande divulgação, na verdade, né? Esse ano a Coordenadoria da Mulher fez um banner grande explicando todos os tipos de agressão à mulher pela Lei Maria da Penha, porque quando a gente pensa em agressão, muitas vezes a gente pensa só no soco na cara, no pontapé, no puxão de cabelo, e não é só isso. Tem toda a questão da agressão psicológica, de reprimir a mulher no seu mercado de trabalho, na sua autoestima. Tem várias formas de agressão. Então, foi amplamente discutido isso no município e tem melhorado, e essas mulheres têm chegado até os locais para receber o atendimento, né? Na Coordenadoria da Mulher, a gente tem advogada, tem psicóloga, tem assistência social, que encaminha também para a OAB quando é caso judicial. Então, é fundamental essas participações. Quero aproveitar também, como ontem foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a ONU esse ano está dando uma ênfase também para as meninas e mulheres com autismo, que são as pessoas que mais sofrem, muitas vezes, abuso sexual, as meninas que têm autismo. São poucas, né? A maioria da pessoa com autismo são meninos. O índice de autismo no público masculino ele é muito maior do que o feminino, mas nós temos meninas também, e muitas vezes essas crianças são abusadas por pessoas da família. Então, esse ano a ONU está dando ênfase nas meninas e mulheres com autismo também, que entra também dentro dessa discussão do feminino e do abuso e da Lei Maria da Penha e tudo mais. Quero ressaltar e agradecer toda a equipe da Secretaria de Cultura e Eventos aqui presente hoje, o secretário Rui, a Maninha, que está lá no Centro Cultural André Carneiro, a Kelly, gerente de espaços culturais, o Pádua, motorista da Secretaria de Cultura, pela organização do evento que aconteceu na quinta-feira passada, a Voz de Mulher, onde a equipe toda da Secretaria estava extremamente envolvida no atendimento a todas as artistas que lá participaram. Essas ações dentro da cultura também são fundamentais, até para trazer discussão. No evento também foi discutido a questão da morte da vereadora, uma iniciativa das artistas. Foi muito bonito, foi extremamente organizado, então quero parabenizar e agradecer a equipe toda que está aqui presente e dizer para as pessoas o quanto que é importante essa participação, né? Nós observamos desde 2016 que a união, porque já é tradicional no município, todo ano, né, no mês de março, acontecem ações em todas as cidades, em referente ao mês da mulher, como já acontece aqui na Câmara Municipal, as homenagens, a sessão solene que aconteceu,
Mas quando você junta as entidades, através desse conjunto, que você coloca a OAB, você coloca a Secretaria de Cultura, você coloca Coordenadoria da Mulher, e você faz uma programação única, a divulgação, por exemplo, quem frequenta a coordenadoria, mas de repente não frequenta a Secretaria de Cultura, fica sabendo e acaba participando do show, ou a pessoa que só vai no centro de referência, ou só vai dentro do posto de saúde participar da roda de conversa, de repente ela tem acessibilidade que vai ter uma palestra de uma coach aqui na Câmara, como houve. Então, você divulga melhor as notícias e mais mulheres têm condição de participar. Então, eu quero agradecer. Sabemos que ainda temos muito a realizar no município, em termos de políticas públicas para o público feminino. Precisamos, sim, aumentar a participação das mulheres na política. Eu sempre falo isso nos lugares onde eu vou. Precisamos de mulheres. Às vezes, as mulheres são um pouco criticadas na política. Fica pensando na bandeira do major, fica pensando nos portais da cidade, na florzinha, só na educação, só na creche. Muitas vezes isso acontece, mas nós sabemos que isso também é uma crítica, às vezes, um pouco misógina, mas as mulheres precisam se preocupar também com a decoração da cidade, com outras coisas que, às vezes, não são tão graves como um problema na infraestrutura, como um problema no transporte, como os vereadores aqui colocaram, de assistência social também, mas que também é fundamental para cuidar da cidade, para que os turistas que vêm de fora sintam-se acolhidos no município, para que as mulheres do município tenham onde recorrer caso elas tenham problemas dentro da família, dentro do seu local de trabalho. Então, quero parabenizar a cidade nesse sentido. Foram muitas mulheres, nesse conjunto todo de um mês, de várias ações. Teve a ação do SESI, do Alimente-se Bem também, foram muitas ações. Tivemos o grupo das mulheres mães empreendedoras, que trabalham com empresas. Tivemos também o coletivo feminista, que estive participando lá no Centro de Convenções. Foram vários grupos independentes de mulheres que participaram e levantaram todas essas discussões. Então, quero agradecer e parabenizar e dizer para a população presente, e também aquelas que nos acompanham pela internet, que essa vereadora está à disposição de sugestões, de críticas, de pedidos, e o que puder atender de políticas públicas para o público feminino, estou à disposição. Então, muito obrigada e uma excelente final e prosseguimento da sessão a todos. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 10 vereadores. Havendo o número regimental, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia desta sessão. Veto 01/2018, de autoria do senhor prefeito municipal. Caminha veto parcial ao projeto de lei número 98/17. Ao projeto de lei número 98/17, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. Projeto de decreto legislativo 01/2018, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. Projeto de resolução número 02/18, de autoria da mesa diretiva, que dispõe sobre regulamentação para a aplicação do artigo 133 da Lei Orgânica do Município de Atibaia. Projeto de lei 101/17, de autoria do vereador Marcos Pinto de Oliveira, que dispõe sobre dominação de Praça Napoleão Rambelli, a área sem dominação. Coloco em discussão única, maioria absoluta, votação nominal ao veto número 01/2018, de autoria do senhor prefeito municipal, que encaminha veto parcial ao projeto de lei número 098/2017, ao projeto de lei número 9817, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima, que dispõe sobre a preservação ambiental nas margens dos cursos d'água do município de Atibaia e da outras providências. Existe algum vereador interessado em discutir o presente veto? Este vereador. Com a palavra, para discutir o presente veto, por 20 minutos com a partes. Boa noite a todos, mesa, presidente, os vereadores, público presente. Esse veto é um projeto de nossa autoria, né, de um projeto de lei que a gente fala sobre a preservação ambiental nas margens do curso de água, principalmente com a preocupação de vir uma grande represa para a nossa cidade, que já existe um estudo do Estado
no bairro do Iara para estar colocando uma represa. A gente que não é contável a represa, até porque a gente sabe a importância da água, mas sim que sejam pequenas represas e não grandes barragens, que vai atrapalhar todo o meio ambiente da região e os moradores, produtores da região. Então a gente levou um veto parcial do Executivo no parágrafo 1º do artigo 2º. E a gente já conversou com o Executivo sobre esse veto. A gente precisava fazer só uma mudança, que eu vou estar entrando com essa mudança na próxima sessão, que no parágrafo 1º do artigo 2º, mudar a palavra deverá para poderá. Então, eu peço para os colegas que acompanhem o veto, né, a manutenção do veto, porque a gente vai estar protocolando na próxima sessão essa mudança. É isso, presidente. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente veto? Não havendo, coloco em votação o presente veto. Vereadores que concordam, permaneçam. Desculpa. Coloco o presente veto em chamada nominal, maioria absoluta. Daniel da Rocha Martini. Pela manutenção do veto. Este vereador, pela manutenção do veto. Michel Ramiro Carneiro. Pela manutenção do veto. O Beatan Fernandes de Oliveira. Manutenção do veto. Marcos Pinto de Oliveira. Pela manutenção do veto. José Carlos Machado. Pela manutenção do veto. Ademilson Militão. Manutenção do veto. Sebastião Batista Machado. Pela manutenção do veto. Júlio César Mendes. Pela manutenção do veto. Roberta Barsotti. Pela manutenção do veto. Reginaldo da Costa Ramos. Pela manutenção do veto. Aprovado o pedido de vista por 11 votos a 0. Para a manutenção pela ordem, do senhor veto. presidente. Pela manutenção Pela do manutenção do veto. Coloco em discussão única, maioria absoluta, votação nominal, projeto de resolução número 02/2018, de autoria da mesa diretiva da Câmara Municipal. Pela ordem, senhora presidente. Eu acredito que eu entendi errado. É referente à primeira votação ainda, por isso que eu interpelei agora. Nós votamos a manutenção do veto do prefeito. Eu só não entendi se no corpo desse veto o vereador Fabiano já fez a emenda ou ele fará. Fará. Ah, tá bom. Ok, então é Mantém só o o veto. Depois a gente fala da emenda. Eu gostaria de pedir vista sobre o projeto de resolução 02/18. Mas não é o 01 agora? É o 01, né? Para a gente aqui está o 01. É o projeto de decreto legislativo 01/2018. Ela leu 02, pulou 01. Tá. Então tá bom. Coloco em discussão única, maioria absoluta, a votação nominal ao projeto de decreto legislativo número 01/2018, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima, que altera o dispositivo do decreto legislativo número 03/2016. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este vereador. Com a palavra por 20 minutos com a partes. É uma mudança que a gente está fazendo no projeto, nesse decreto legislativo, que é da autoria do vereador licenciado Lucas Cardoso, que hoje é secretário de Segurança. Na verdade, é um pedido da GGI, né, que vem atuando muito bem no nosso município. A gente sempre faz homenagem ao destaque da segurança pública do ano, sempre destacando apenas uma pessoa, né? E sempre as equipes trabalham com 3 integrantes, né? Tanto de 1 a 3 integrantes. Então, se acontece um caso de uma pessoa salvar, né? Então, o coronel, o comandante da guarnição tem que escolher apenas uma pessoa. Às vezes um bombeiro salva alguém. Então, de 3 pessoas que estavam ali, até 3 pessoas que estavam na ocorrência, então acaba sendo escolhido apenas um. Então, uma forma mais justa, né, a pedido da GGI, é que mude
de vez de ser apenas uma pessoa até 3 pessoas. Então, peço aos colegas aqui pela aprovação desse projeto. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição e discussão única, votação nominal, maioria absoluta. Daniel da Rocha Martins. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Michel Ramiro Carneiro. Pela aprovação. O Biratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. José Carlos Machado. Pela aprovação. Ademilson Militão. Pela aprovação. Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Júlio César Mendes. Pela aprovação. Roberta Barsotti. Pela aprovação. Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Promulgue-se, publique-se. Então, agora coloco o projeto de resolução número 0218, que é o projeto que eu gostaria de pedir vista, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal. Coloco em votação o pedido de vista da nova vereadora Roberta. Os vereadores que concordam, permaneça como estão. Aprovado, oficia-se. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 101, de 2017, de autoria do vereador Marcos Pinto de Oliveira. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o presente projeto, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Passo a palavra em tribuna livre para o senhor Adriano Veronese por 20 minutos sem apartes. Assunto: IPTU do município de Atibaia. Bom, boa noite a todos os presentes, vereadores. O que eu vou estar trazendo aqui é uma análise sobre o que é melhor para a cidade, né? Ela está investindo na arrecadação de IPTU ou do ICMS, né? ICMS eu acredito que todos conheçam, né? Que é um imposto sobre circulação de mercadoria e serviço, né? E o IPTU sobre o imposto sobre, territorial urbano, né? Então a gente vai ver aqui qual imposto é mais significativo para a cidade de Atibaia, né? Pode estar mudando aí por gentileza. Bom, nesse gráfico aí, a gente está vendo aqui a arrecadação da prefeitura no exercício de 2017. O caso aí foi de janeiro, você está dando para o pessoal ver aí. Em janeiro, o valor arrecadado em IPTU foi de R$ 4.722.637,16, né? Com mais a propriedade territorial urbana de R$ 1.437.000, vai dar em torno aí de 5,5, 6 milhões, né? Agora o próximo slide. Agora nesse próximo slide a gente vai estar vendo a arrecadação de ICMS nesse mesmo ano, nesse mesmo mês, né, que é de janeiro, né, de 2017, a gente vai estar vendo a arrecadação aqui de ICM, que está aí no valor de R$ 8.530.272,33, né? Aqui a gente já dá para ter uma ideia de que o quanto o comércio na cidade ele é representativo, né?
E eu acredito que isso que a gente tem que buscar, né? Com um pouco de benefício que o comércio tem, ele consegue fazer todo esse valor aqui e gerar uma quantia mais significativa que até o mesmo próprio IPTU, né? Agora eu peguei alguns dados aqui da Secretaria da Fazenda, isso, no caso da arrecadação de ICM, no ano de 2017, no mês 3, março de 2017, em que a arrecadação foi de R$ 7.444.995,10. Isso em 2017. Agora a gente vai fazer um paralelo à arrecadação desse ano, que ainda não foi postado no site da Prefeitura. Eu peguei esses dados aí lá do Ministério da Fazenda. Né, a gente pode observar que teve uma queda na arrecadação de ICMS, né? Ele caiu para R$ 5.919.494,57. Então a gente pode estar observando aí que teve essa queda de um ano para o outro, né? E o que a gente pode estar colocando, qual que foi o fator principal de ter essa queda aí na arrecadação do ICM? Eu diria que foi essa questão do IPTU, né, que vem colocando aí os comerciantes em dúvida, né, eles não sabem como que vai ser a cobrança, então eles param um pouco, travam o crescimento, deixam de comprar mais, e assim o comércio vai perdendo força. Pode mudar, por gentileza? Aí no gráfico aí a gente mostra aí a queda na arrecadação do ano de 2017 para o ano de 2018, né? Ou seja, a gente perdeu 1,5 milhão na arrecadação, né? É dinheiro, né? É dinheiro que era do município e o município está perdendo por conta da questão do IPTU, né? A gente acredita, né? Pode mudar, por gentileza? Aí no caso eu tirei um print do portal Transparência de Atibaia, onde os meses de janeiro, fevereiro e março desse ano não foram postados, tá vendo? Então nenhum tributo foi colocado aqui. E por que será, né, que o nosso secretário de Finanças não está disponibilizando esses números, né? Provavelmente devido a essa queda que ocorreu na arrecadação. Pode mudar, por gentileza? Aqui a gente vai fazer um comparativo com a cidade de Extrema. A cidade de Extrema é uma cidade que tem apenas 34 mil habitantes. Tá? Eles, por darem incentivo fiscal, né, a indústrias, a lojistas, eles buscaram arrecadar em ICMS. A arrecadação deles atual está em torno aí de 12 milhões por mês, e é uma cidade apenas de 34 mil habitantes, né? Se Atibaia for buscar, se Atibaia está em torno aí de 140 mil habitantes, a gente conseguiria fazer muito mais que isso, né? Então, a gente estou fazendo esse comparativo para a gente ver que a gente pode tentar chegar lá. Pode mudar, por gentileza? Bom, aqui na foto a gente está vendo aí pessoas comprando, né? Incentivo fiscal significa isso, mais pessoas nas ruas, os lojistas trabalhando de bem com a sociedade, de bem com a prefeitura, todo mundo ganha, todo mundo compra, e também a arrecadação da prefeitura, ela vinga, né, dá certo. Pode mudar, por gentileza? Aqui, ó, pessoas comprando é igual cidade feliz. Eu estou cansado de ver gente de cara triste nessa cidade. Tem muita gente aí andando nas ruas aí de cara brava, né? E a gente precisa observar isso aí. Ninguém quer pessoas chateadas na cidade. Então vamos buscar a felicidade, dando poder de compra para todo mundo e dando poder dos comerciantes conseguirem realizar seus trabalhos, né? Pode mudar, por gentileza? IPTU caro é igual uma cidade fantasma, né? Ninguém quer ficar numa cidade onde o IPTU ele é agressivo. O IPTU ele é um imposto, vamos dizer assim, de base para a cidade, né? Um imposto que seria de alicerce para a cidade, com que a cidade
cresça normalmente, né? O que está acontecendo com essa atual tributação está deixando aí as pessoas com medo, não sabe o dia de amanhã, né? Então, como é que vai investir numa cidade onde, né, o IPTU gera dúvidas, né? Então, mais uma ferramenta aí para a gente estar tentando anular, tentar convencer aí o Poder Executivo de anulação desse projeto. Pode mudar, por gentileza? Isso. Vamos lá, lojas fechadas, né, redução na arrecadação de ICM, redução de empregos, redução de arrecadação do próprio IPTU, povo triste, comerciantes revoltados, população revoltada, povo sofre com isso, né, falta de emprego. Na Lucas Nogueira Garcês tem 56 pontos para alugar, no centro eu andei, procurei ver, ponto a ponto, foi imensurável, não consegui nem contar, eu ia perder dias aí contando. Então, realmente a gente precisa rever tudo que a cidade está fazendo pelos nossos comerciantes. Pode mudar para a gente? Agora um texto bíblico, né? Já desde a antiguidade o pessoal já falava, né? Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Por aí a gente pode colocar isso tanto municipalmente quanto estadual, no estado e também federal. Pode mudar, por gentileza? Agora, eu acho que vocês não estão conseguindo ver direito, está muito claro, mas isso daí foi tirado do Código Tributário Municipal da cidade, é o atual Código Tributário vigente, né? Onde o projeto de IPTU ele representa uma incompatibilidade com o código vigente na cidade. Pode mudar, por gentileza? Isso. Na seção 3, que fala do base de cálculo e alíquota, tem o artigo 25. Ele fala que os valores constantes da planta genérica de valores serão atualizados monetariamente antes do lançamento do imposto e anualmente pelo índice inflacionário oficial. Bom, se em 2017 a inflação foi de 2,95%, né, fica meio difícil a gente acreditar que o governo está sendo amigo das pessoas, cobrando um IPTU ali lá para cima dos 40%, independentemente de ser alíquota, né, que no caso o aumento foi nos valores excessivos do imóvel. Pode mudar, por gentileza? Isso. Da atualização do valor venal do imóvel. Né, a gente vê que a gente sempre viveu aqui na cidade uma especulação imobiliária muito grande, né, e a gente atualizar o valor do imóvel em cima da especulação que sempre existiu, esse é um grande erro, né, um grande erro. São os valores que fogem da realidade, né, e a gente atualizar a planta genérica dentro desses valores vai ocasionar ainda mais uma bolha aí, né, uma explosão de valores, né. O que falam aí que esse IPTU ele vai ajudar a conter, eu não vejo um motivo. Como que vai ajudar a conter a especulação se ele está colocando o valor a mais na planta genérica, né? O que eu coloco como intenção assim de estar fazendo é reunião com os agentes imobiliários, está colocando a eles os valores reais da cidade, né, para que eles atendam a realidade da cidade e assim consiga uma atenuação dos valores, né, de maneira quantitativa e qualitativa, né. A gente tem que sempre buscar o quê? O custo de vida na cidade, né, e o piso salarial, né, quanto que o pessoal recebe versus o custo de vida, se essa conta está batendo, né. Quando aumenta o valor venal também, quem acaba pagando são os inquilinos, né? Então acaba tudo subindo. Pode mudar, por gentileza? Aí no caso foi extraído da cartilha de campanha do atual governo, né? Onde eles colocaram na campanha que haveria um incentivo ao desenvolvimento econômico, né? E apoio ao comércio local. Bom, eu sou do comércio local desde os meus 15 anos de idade, hoje eu tenho 33 anos
Nunca vi na minha vida uma desavença tão grande aos comerciantes da cidade. Pode mudar, por gentileza? Obrigado. Aqui a gente tem alguns dados também, né, de aposentadoria, né, que o teto cresceu apenas 2,7%, né, o reajuste do salário mínimo foi o menor em 24 anos, né, apenas 1,81%, apenas R$17, né. Então a gente vê que o ano não está propício a isso, né, a mexer no IPTU, não é verdade? Né, a gente teve o menor aumento do salário mínimo em 24 anos, né, e subiu pouco demais, então não é o momento para mexer no IPTU. Vamos dar. Toda política pública deve pensar no total de sua população, crianças, jovens, adultos e idosos. Alguém pensou nos idosos da cidade, né, que às vezes eles lutaram a vida toda para ter um bem? Às vezes, como são de família antiga, às vezes ele tem um bem no centro, onde foi colocado IPTU mais caro, só que às vezes essa pessoa ela depende da aposentadoria, entendeu? E ela dependendo da aposentadoria vai ficar inviável ela pagar o IPTU que foi imposto. Vamos passar. Peguei pesado, né? Não, porque a prefeitura pegou pesado com a gente, né? A política pública, ela lida com vidas, né? Não é somente arrecadação para tapar buracos ou dívidas do governo. A gente está lidando com vidas, com famílias, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Vamos mudar, por gentileza. Já na Constituição Federal de 1988, artigo 150, já era previsto em lei já, né, que nunca o município ele pode tentar colocar os munícipes em situação de risco, né? Isso é errado, eu vou estar discorrendo a lei aqui logo mais, na próxima folha, tá? Ela tem também esse artigo, uma parte que fala de lei de confisco, né? Que é quase que um confisco, vocês colocarem valores para determinadas pessoas, determinados, né, pontos de vistas que não ficam esclarecidos para toda a sociedade, né? Pode mudar, por gentileza. Aqui é a Constituição Federal, né? O artigo 150 tem o parágrafo 2, que é importante, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Então, o que a gente vê aí que não pode deixar o IPTU na mão do governo, porque vai criar uma situação pessoal, né? Vai falar, conheço ciclano, então a gente pode aumentar, e isso é errado, né? Utilizar tributo com efeito de confisco também, né? No caso aqui no parágrafo 4º, e aí a gente vê que ficou meio que claro aí a incompatibilidade com a Constituição Federal, né? Que é um princípio aí que a gente tem que ter. Pode mudar, por gentileza? Então aqui a gente vai falar um pouco do deferimento à legitimidade do bem adquirido, né? Então a pessoa ela estuda, ela trabalha, ela perde noites a fio, né? Trabalhando, então é do direito dela ela ter um bem adquirido, né? Independentemente da localização, isso a prefeitura não tem nada a ver com o bem adquirido das pessoas. Então aumentar valores de IPTU, segregando as pessoas é um erro, entendeu? É um atentado à meritocracia. Eu vou dar um exemplo a quem estuda aí com a parte aí de educação, a Barsotti, por exemplo.
o que a gente vai falar para as crianças, né? A gente vai falar, ó, vocês não estudem, vocês não trabalhem, e vocês não tenham bem, vocês não podem ser ricos, porque depois o governo vai vir e vai tributar vocês de uma maneira excelente, né? Fica feio. Então a gente precisa ter a legitimidade do bem adquirido. Pode mudar, por gentileza? Enquanto aí o curso de avaliação do imóvel, né, de perito em planta genérica, foi visto aí que os membros, né, não têm esse curso, né, e esse curso ele é imprescindível, e houve também a menção de alguns membros consultivos externos que não participaram das reuniões e tiveram seus nomes citados. A gente tem bem claro isso, tá? E a gente queria também, nós como cidadão, desses membros consultivos internos e externos, colocassem também o IPTU à mostra, para a gente ver o quanto que subiu, né? Para a gente fazer um comparativo com o restante da população, né? Vamos mudar, por gentileza? Né? O porquê que a prefeitura não nos mostra os imóveis isentos, né? O governo gastou muito com obras e não conseguiu cumprir as despesas, né? É conveniente parte da cidade ter de arcar com os débitos e despesas do governo, sendo que nós já somos contribuintes e, no caso, o dever da prefeitura é administrar o nosso dinheiro e empregá-lo de forma eloquente, né? Qual o real motivo das isenções? Também não ficou bem claro. Porque tem imóvel isento no centro, né? Tem imóvel de classe média alta isento, então não ficou claro, né? E da parte dos isentos, né? Eu até perguntei em reunião com o secretário se existe algum imóvel à venda na cidade com valor abaixo de 120 mil, já que ele colocou os imóveis isentos aí abaixo de 120 mil, eu nunca vi um imóvel abaixo de 120 mil, entendeu? Pode mudar, por gentileza? Um dos argumentos aí do secretário, ele falou que a periferia financiava o centro e as demais localidades. Como assim, né? A gente viu durante todo esse mandato que foi exatamente para a periferia que foram feitos os trabalhos de infraestrutura. Um minuto. Tá. E o contribuinte não pode pagar por isso. A PEC do Lula dispõe IPTU por bairros. Pode mudar, por gentileza? Aqui a gente está fazendo comparativo de DH. Atibaia está no número 138, está muito abaixo. A gente vê que cidades como Valinhos, por exemplo, ele tem um alto índice de DH, está em 5º, e é uma cidade que investe muito em turismo. Pode mudar, por gentileza? Um dado aqui de 2017, pelo CAGED mesmo, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Atibaia teve o pior índice da região, ele ficou com um saldo negativo de 604 desempregos. Foi pior do que todas as regiões, então a gente vê também que não é o momento de subir IPTU. Próxima, por gentileza. 20 minutos. Oi? Encerrou 20 minutos. Não posso terminar? Um minutinho, um minuto. Tá, rapidinho. Pode mudar por gente. Uma loja aí teve um acréscimo aí de R$500. R$500 mês no IPTU. Pode mudar. Teve uma outra explanação. Entenda IPTU progressivo, né? Tem até um erro de português, né? Entendendo o IPTU progressivo. Esse é mais um atentado à meritocracia. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Como a gente pode mensurar quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos? Isso é errado. Pode mudar, por gentileza? A política pública reflete diretamente em nossa sociedade, né? A gente vê famílias brigando, separações. Pode mudar, por gentileza? Famílias em dificuldades, é isso que queremos para a nossa cidade? Acredito que não, né? O setor imobiliário de 2017 para 2018, ele teve uma queda muito expressiva, também indicando que não é o momento para mexer no IPTU, né? Pode mudar, por gentileza?
Tem o dado de que Atibaia fechou com superávit em 2017. Né? Se fechou com superávit, para que mexer no time que está ganhando? Pode mudar, por gentileza? Só para terminar. Já deu 22 minutos. Para Regimento. terminar, por gentileza. É a última só, é rapidinho. Ó, o município ele teve uma arrecadação de 489 milhões, né? E a estimativa é para 506 milhões. Eu acredito que no IPTU vocês não irão conseguir isso. A gente faz força, lógico, que a arrecadação reverte para o município, mas não vai ser. Pode mudar? Aí são alguns exemplos aí que eu passei para a executiva, né, de alguns projetos. Ele não teve apreciação por eu fazer parte aí de partidos que são contrários, né? Eu trouxe o Compre Aqui, Ganhe Ali, que é uma ferramenta de venda, de repasse de benefícios entre lojistas, né? Passei uma reunião de agentes imobiliários com toda a cidade e não foi apreciado. Então é mentira que a gente não apresentou nenhum projeto. Pode mudar, por gentileza, terminando conclusão. É o último. Conclusão, isso. Conclusão e proposta. Logicamente, alteração ou revogação na lei de cobrança de IPTU, né? Utilizar ferramentas de incentivo comercial, como Compre Aqui, Ganhe Ali, investindo no turismo e na cultura, que é muito importante. A gente está com um apagão nessas áreas. Se possível, aumentar o ITBI, né, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, para 5%, e assim ter uma melhor arrecadação. Pode passar para o último agora, o último slide. Preciso encerrar. Tá, só o porque último agora. Senão acaba depois outras pessoas querem ter o mesmo direito de falar mais de 20 minutos, está no regimento. Tá ok, daí eu estou colocando aqui na final, com um sorriso de criança que não vê maldade em ninguém, não vê maldade no mundo, a gente confia em vocês, que vocês vão conseguir com a gente estar conversando com o executivo para que mude isso aí novamente. A gente não vai descansar enquanto não for alterado. Muito obrigado, viu? Quero agradecer, Adriano, obrigado pela sua fala, extremamente educada, extremamente técnica. Acho que é bacana se você puder repassar esse material para os vereadores, acho que é importante essa discussão. O vereador Michel Carneiro falou também na última sessão que estamos estudando sobre o assunto, temos conversado também com o secretário de Finanças, estamos estudando o que vem acontecendo no município depois da mudança. Então, acho que é bacana, seu estudo é bem pertinente, agradeço pela sua educação, pela sua explanação e parabenizo aqui pela fala. Muito obrigada. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Nenhum vereador inscrito. Eu, presidente. Posso me inscrever? Vereador Biratã. Vereador Ubiratã. 10 minutos com a partes. Eu quero parabenizar o Adriano aí, né, Daniel? Acho que um trabalho fantástico que ele fez, sabe? Um trabalho altamente técnico que faz a gente voltar naquelas sessões que a gente da votação do IPTU, onde a gente falava quais são as repercussões econômicas, entendeu? E sociais que traria o aumento desse IPTU. E o que a gente vê assim, vamos agora usar a cabeça. O que a gente teria que fazer para melhorar o comércio local? Vamos voltar a estaca zero? Viu, Militão? O que a gente pode fazer para melhorar o comércio local? Nós, vereadores. Porque o que a gente está vendo, assim, é um comerciante que buscou de forma pessoal, fez um estudo, foi buscar elementos e apresentou. Eu até quero uma cópia desse trabalho, e apresentou um trabalho, quer dizer, isso quer dizer o seguinte, é um sufoco.
é aquilo que eu disse, o comércio está. E o que nós podemos fazer? Vamos esquecer a política, esquecer partido, esquecer que nós vamos ter voto com isso, nós não somos candidatos a nada. O que nós podemos fazer? O que a gente vê na cidade, senhores, a gente vê comerciantes fechando as portas. E nós vamos esperar o quê? Mais 6 meses, mais 1 ano, para depois chegar lá na frente e falar, tá vendo? Eu não falei que ia acabar nisso? Aí já é tarde. Tá? E a gente vê o quê? A gente vê um comércio imobiliário, pessoas que estão dominando o mercado imobiliário, estamos aí fechando os olhos, indivíduos se enriquecendo na cidade. E nós vamos esperar o quê? Até que a Polícia Federal chegue nesse pessoal? Isso não é função do vereador, mas isso vai acontecer, porque não tem outro jeito. Se o cerco fechar, nós vamos ver o que está acontecendo nesse país todo. Aí depois fala, não, eu não tenho nada a ver com isso, isso aí é herança de família, não tem nada, entendeu? Foi do meu pai, da minha mãe, que coitado do pai, uma miséria que passou a vida toda, agora vem com essa. Então nós estamos vendo isso aí. Então, Adriano, parabéns pelo trabalho, parabéns, porque realmente é isso que nós estamos vendo. Agora, vamos sentar, Michel, e ver uma saída para esse comércio, cara. Ninguém suporta esses impostos, ninguém suporta esses refis. Aí faz um refis de 24 meses, enquanto o federal faz refis de 240 meses, a cidade... Os comerciantes não suportam esse mercado inflacionário que está aí. Por quê? Porque na hora de fechar as contas, não está fechando a conta no comércio. Não está. A folha de pagamento, os encargos trabalhistas, os impostos municipais, os impostos federais, e o que está acontecendo? Está acontecendo uma série de negociações a níveis federais, e o indivíduo acaba sendo como um inadimplente, agora tudo vai para o Serasa, qualquer impostozinho vai para o Serasa, vai para a dívida ativa, o indivíduo acaba se tornando o quê? Um bandido. Ele é um bandido. Enquanto que o indivíduo das propinas, não sei o quê, não paga imposto, não é bandido, não é nada, e fala, não, esse dinheiro não é meu. E o comerciante, senhores, é que está carregando esse estigma da bandidagem nesse país. Porque ele chega, as empresas são assim, o indivíduo que investe, 2 anos é investimento. Ele se anima, ele monta a lojinha dele, ele faz a prateleira, faz uma homenagenzinha, inauguraçãozinha, sabe, uns croquetes, umas coisinhas, um salgadinho, ele se anima, 2 anos. De 2 a 5 anos é o prazo para ele começar a pensar que vai ganhar dinheiro. E se ele chegar com 8 anos, não estiver ganhando dinheiro, ele que fecha o comércio. Por quê? Em 8 anos ele está extremamente endividado com encargos sociais, trabalhistas e tributaristas. Em 8 anos uma empresa fecha. Nós já temos aqui em Atibaia comércio que não tem 1 mês de lucro. A gente tem conversado com amigos, ele falou, tem 1 ano aqui que eu não estou tendo lucro. Então o que vai acontecer? Então vocês esperem que no prazo de 5 a 8 anos esse comércio fecha. Aí ele vai criar um problema familiar, porque ele não consegue se levantar. Ele vai criar um problema social, porque ele vai demitir. Ele vai criar um problema pessoal, porque ele não consegue abrir comércio mais, porque ele está inadimplente. Ele está na Procuradoria Geral, tá? Ele está endividado. E ele não tem como se levantar, porque pode apresentar. O indivíduo não consegue pagar a parcela do mês, dos impostos do mês, e não consegue pagar a parcela dos parcelamentos. Não consegue. Se ele não tem dinheiro para manter uma folha de pagamento, você não consegue manter dinheiro para uma planilha onde os impostos estão sobrecarregando o empresário, ele não tem dinheiro para essa negociação. Pode parcelar em 60, 100, 200, 300 meses, senhor. O sufoco é maior, porque ele não vai conseguir pagar a parcela do mês e não vai conseguir pagar o acordo que ele fez. Então, senhores, estamos aqui.
o que nós podemos fazer para salvar o nosso comércio? Se a gente começa a estar com atitudes, projetos antipáticos, onde o empresário tem que ter 100, 200, 300, 400% de aumento, e cada vez mais impostos. São projetos antipáticos, pode estar na lei, pode ser o que for, mas não passa de uma antipatia e uma degola para o comerciante. Boa noite, presidente. Existe mais algum vereador inscrito em explicação pessoal? Como líder, pode ser. Vereador Daniel Martins. Com a palavra, por 10 minutos com a parte. Eu quero fazer minhas as palavras da presidente dessa casa, quando parabenizou o Adriano pela explanação ponderada, educada, trazendo diversas informações técnicas à Câmara Municipal. E, enfim, o assunto ele continua borbulhando no município. Como o Bira colocou, a gente continua sendo procurado pelos comerciantes, não só eu e o Bira, acredito que todos nós, vereadores, e alguma coisa precisa ser feita. Nós já demos diversas sugestões da forma como conduzir, esperamos que o Poder Executivo, mais uma vez, seja sensível ao clamor popular. Mas eu vou ser breve e eu só queria dizer sobre a apresentação colocada pelo Adriano, na foto, no slide que ele colocou, plano de governo. Eu não sei se foi da campanha de 2012 ou da atual. De 12? Foi replicado nos dois planos de governo, aquela acerca do comércio, e está bem grande no plano de governo do atual prefeito, dizendo ao comércio que haveria incentivos e redução de impostos. Paro por aqui. Existe mais algum vereador inscrito em explicação pessoal? Este vereador. Vereador Michel Carneiro, 10 minutos com a partes. Eu queria, primeiramente, parabenizar o Adriano pela explanação. Gostei muito, Adriano. Parabéns. Eu gostei muito, até em razão de uma questão aqui que nós discutimos muito a semana passada. Não adianta a gente fazer a discussão dessas questões do IPTU se a gente não fizer uma discussão orçamentária. Né? A gente fala, por exemplo, de fazer a redução da carga tributária, mas a gente precisa, como sociedade, pensar onde que a gente vai fazer o corte. E você, na sua explanação, você, de uma certa forma, você apresenta, no mínimo, você levanta essa discussão. Por exemplo, vamos flexibilizar para as empresas virem para a cidade, para a gente aumentar o ICMS, e aí assim a gente conseguir talvez fazer a redução do IPTU? Está vendo que nós estamos fazendo uma discussão orçamentária? Não adianta a gente ficar com aquele discurso, precisa reduzir, se a gente não entender também que nós precisamos discutir no orçamento que forma que nós vamos fazer essa redução. Né? Então, quando você faz a sua explanação apresentando essas possibilidades, eu vislumbro um caminho aí melhor para a gente fazer uma construção dentro da Câmara de Vereadores, para a gente discutir esse assunto e num futuro próximo, quem sabe, a gente fazer a redução de alguma forma. Quando outra questão que você colocou que eu achei muito interessante, que é algo que a gente precisa discutir, porque você fala, vamos fazer talvez o aumento do ITBI, que é de 5%, então estamos aumentando a carga tributária. Vamos fazer o aumento de 5% para a gente fazer a redução do IPTU. Né? Então, nós estamos discutindo a questão orçamentária, de que forma que nós vamos fazer isso, aumenta do ITBI, diminui do IPTU, mas nós estamos fazendo essa discussão de forma clara. Né? Então, é isso. O que eu quero aqui, eu estou desde o começo do ano tentando me explanar, e a semana passada eu senti mais confiança, e essa semana também aqui sinto que tenho essa confiança, é de que a gente precisa fazer essa discussão, que a gente precisa analisar a carga tributária, que a gente precisa fazer essa análise da carga tributária da cidade, mas que a gente precisa fazer isso discutindo o orçamento. Não dá, por exemplo, para falar reduz o IPTU e não querer simplesmente que só fazer a redução, que a gente, por exemplo, não feche uma escola, que não feche um posto de saúde, que não deixe de fazer um investimento numa cidade, que é o que estava estabelecido no orçamento. Né? Então, por exemplo, eu peço só um minutinho, que quando ele falou, a gente deu toda a educação, a gente ouviu,
Né? Para a gente poder chegar num consenso, as partes precisam, no mínimo, ter um mínimo de educação para a gente terminar o raciocínio e expor e, quem sabe, chegar numa conclusão positiva. Então, eu peço, pelo menos, educação. Obrigado. Então, voltando ao meu raciocínio, a gente precisa fazer a discussão do orçamento para fazer a redução. A gente discutiu o orçamento da casa, a gente fez a discussão do orçamento da casa, todos os vereadores aprovaram o orçamento. Na discussão que foi aprovado o orçamento, todas as expectativas tributárias estavam lá ali explícitas, né? Então não tem como a gente se eximir da responsabilidade de fazer a discussão disso para poder, de fato, encontrar uma solução para esse problema. Então, Adriano, parabéns, conte com esse vereador aí na reflexão e na luta para a gente poder encontrar aí uma carga tributária menor para o município e para a gente melhorar ainda mais a qualidade de vida nossa. Obrigado. Existe mais algum vereador inscrito em explicação pessoal? Este vereador. 10 minutos com a partes. Eu queria também parabenizar o Adriano por estar usando a tribuna aqui. Como a presidente falou, e também o Daniel falou aí, ele usou de uma forma educada a tribuna. Como o Michel colocou também, trouxe proposta para mexer no orçamento da cidade. Então a gente coloca também nosso gabinete à disposição para estar o que o Adriano colocou aqui, a gente coloca o nosso gabinete à disposição para estar ouvindo também, vendo o que a gente pode mudar no orçamento da cidade. Eu acho que é importante, quando a população vem aqui, também traz argumentos que ajudem a gente. Acho que muitas pessoas usaram a tribuna para falar do IPTU, e eu acho que o Adriano foi o primeiro que trouxe uma proposta de mudança, né, no orçamento. Então, coloco nosso gabinete à disposição e também os projetos que você falou que foi apresentado ao governo, né? A gente pode ouvir e conhecer um pouco desses projetos. Parabéns, Adriano, pela educação e pela forma que usou a tribuna. Existe mais algum vereador inscrito em explicação pessoal? Mais nenhum vereador. Não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicação pessoal, não havendo mais nada a se tratado nessa sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária e sessões extraordinárias no dia 10 de abril de 2018, às 18 horas. Dou a presente sessão encerrada às 19h49 e nesse instante daremos início à primeira sessão extraordinária e solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia das sessões extraordinárias desta noite. Projeto de lei número 101/17, de autoria do vereador Marcos Pinto de Oliveira, que dispõe sobre a dominação de Praça Napoleão Rambelli, a área sem dominação. Coloco em segunda discussão, maioria simples, o projeto de lei número 101/2017, de autoria do vereador Marcos Pinto de Oliveira. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o presente projeto, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão a redação final. Nesse instante, encerro esta sessão extraordinária às 19h50, assim como às 19h50, daremos início à próxima sessão extraordinária e solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Coloco em redação final, maioria simples, o projeto de lei número 101 de 2017, de autoria do vereador Marcos Pinto de Oliveira. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em redação final, a sanção do senhor prefeito municipal. Não havendo mais nada a ser tratado nessa noite, agradeço a presença de todos os presentes, dou por encerrada essa sessão extraordinária às 19h50 e uma boa noite a todos.